Bom dia, alunos e alunas do curso de Tradução e Revisão de Texto Filosófico 1, um curso semipresencial, oferecido principalmente a partir do grupo de estudos que é o GFLUFS, que é um grupo que funciona no Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Sergipe e que está associado às atividades também do programa de pós-graduação em filosofia aqui dessa mesma universidade. Trata-se de um curso semipresencial oferecido principalmente sob a minha coordenação. Eu sou o William Siqueira Piauí, sou um dos integrantes do GFLUFS, e na minha equipe nós temos o Lauro Iane de Moraes, o Caio Graco Maia, o Percy Daniel Arce dos Santos, o Manuel Heleno da Cruz, a Rayane Ribeiro dos Santos, e contamos também com o auxílio de 2 professores externos à nossa instituição, que são os professores Rodrigo Pinto de Brito, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e o professor Hudson Canuto, do Instituto Federal de Alagoas. Tá bom? Então, nós já vínhamos conversando sobre as diferenças, as várias diferenças entre o alfabeto grego e outros alfabetos, especialmente, claro, o alfabeto da língua portuguesa. E, claro, vocês devem ter percebido que do mesmo modo que a palavra abecedário é um composto das 3 primeiras palavras que formam o alfabeto em português. A própria palavra alfabeto também lembra 2 palavras do alfabeto grego, o alfa, que é a letra inicial, e o beta, que é a última letra, a última letra, o alfa e o beta, o alfabeto. Desculpa, as 2 primeiras, não é o ômega, é o início e o fim. As 2 primeiras letras. A gente, no português, acrescentou mais uma, que foi o C, Então, o abecedário são as 3 primeiras letras, e o alfabeto são as 2 primeiras letras. Uma com relação ao português e outra com relação ao grego. Tá bom? Então, é isso. Como vocês já viram, claro, o alfabeto grego possui 24 letras, A gente já mencionou, deixa eu abrir aqui o alfabeto para vocês mais uma vez, Só um minuto. Então tá aí, o alfabeto grego, olha lá, alfa e beta, as 2 primeiras letras, do grego. Daí vem, o nome desse quadro, de letras que são, claro, utilizadas para a língua grega, para a composição, das palavras, as várias palavras em grego, tá bom? Então tá aí, alfabeto. No nosso caso, em português, nós temos o alfa, o A, o beta, o B, e o C, de casa, ABC, daí abecedário. Tá bom? Então, vocês perceberam que o que a gente tem são 24, 24 letras. Tá aqui numerado, Olha lá, 24 letras. E a gente vai do início, do alfa ao ômega, 24 letras. Vocês também devem ter percebido, aquelas letras, do abecedário, em português que faltam aqui, Por exemplo, a letra C não está aqui. A letra J, e J, não tem J aqui também. Não tem aquele Q, PQ, Não tem. PQR, então também não temos o Q, O Q de quando, Não temos o C de casa, não temos o J de João, não temos o Q de quando, Temos o Q. Não temos também o V,
Aqui, ó, T, não temos, T, U, V, né? Não temos o V de vamos, e também não temos o W, né? Ó, o W também a gente não tem. E claro que vocês também sabem, né, que no português, né, a letra Q, né, ó, tá aqui, ó, a letra aqui, ó, né, que a gente usa aqui no início do capa, né, o K de capa, né, tá vendo? A gente, né, no português, só faz uso dessa letra, assim como o W, né, assim como o W e o Y, né, ó, o W e o Y, para palavras que são de origem estrangeira, né, tá bom? Então, né, como a gente pode notar, né, depois desses comparativos, né, entre o alfabeto grego, o alfabeto latino, o alfabeto para o inglês, para o alemão, para o francês, né, que foi o que eu pedi para que vocês fizessem no exercício. Em termos de comparação entre o alfabeto grego e o alfabeto em português, eles são muito semelhantes, né? Claro. É preciso tomar cuidado com as seguintes diferenças, né? Ora, o iota grego, né? Vocês estão vendo aqui, ó, o iota grego. Apesar, né, da semelhança com o português, ele não leva aquele pingo, né? Não leva aquele pingo, tá certo? Então, essa diferença, né, entre o nosso i e o iota, né, grego, tá bom? Não leva o pingo, tá bom? E ele só recebe acento, né, quando necessário. Você já conhece, né, os acentos, né, o grave, o agudo, espírito brando, espírito rude, né? Tá bom? Também tomar cuidado, né, com o caso do ni, né, para não confundir o ni, né, com o nosso v, né, muito parecido, né, na escrita. E também tomar cuidado, claro, com o ro aqui, né, que especialmente na maiúscula se assemelha muito com o nosso p, tá bom? Ora, no grego nós não temos o c, como eu acabei de lembrar, nem o que, né, nem o c de casa, nem o que de quando, né? Elas parecem ter, né, ambas as letras sido assimiladas, né, ou então a gente, na verdade, usa uma forma desmembrada, né, da letra, né, foram assimiladas pela letra K, né, o capa, né, tá bom? Também não temos no grego, né, o V, e não temos o W, como eu acabei de dizer, e se assemelha, né, e lembrar que o nosso W se assemelha muito, né, a esse ao, ao ômega, né? Então, o duplo, né, o duplo V, no final das contas, né, em termos de escrita, se assemelha muito ao ômega, tá bom? Claro, né, eu estou falando do ômega minúsculo, né? Então é preciso também tomar cuidado com essas semelhanças e essas diferenças, né? Ora, o grego possui ainda, né, o psilon, né? Que, claro, né, vai corresponder ao nosso Y e, inclusive, essa sonoridade, né, aproximação, né, a saída do U para o I vai ser importante na hora que a gente for fazer determinadas considerações quanto à, à etimologia, né, de certas palavras, né, tá bom? Ora, além dessas, né, letras que eu já mencionei, nessas semelhanças e diferenças, no grego nós temos, né, o psi e, claro, né, temos o ômega, então, que ficam sem correspondentes no português. E para a gente poder fazer essa correspondência, a gente, então, junta, né, letras do português, né? No francês e no inglês, né, assim como no alemão. Inclusive o fi, né, vai ganhar um H. O psi, então, vai ser, né, uma associação entre o P e o S, né? Psi, né? PSI, tá bom? Então, assim a gente faz no português, né? Tenta produzir os supostos sons que existiriam, então, no grego, tá bom? Ora, como vocês devem ter percebido, né, o alfabeto do latim é praticamente igual ao nosso, né? É preciso lembrar apenas, né, que o G
servia para traduzir o som da palavra gama, né, que vinha do grego, e o K, né, para o som da palavra capa. Então, o latim possuía apenas, né, 23 letras, e aí às quais foram acrescidas o K, né, e o Y, tá certo? Ora, entre os diferenciais mais notáveis do grego e do latim está o fato que o grego, né, como o português, possui um grande número de tipos de acento, né? O que, como vocês viram, né, e talvez para a felicidade de alguns, não acontece no latim. O latim não tem acento. Além disso, o fato de o grego, né, como o português, possui também o artigo, né? Nós usamos em português o artigo, que também é outra coisa que não há no latim. Todavia, né, o grego e o latim possuem uma sintaxe muito semelhante, né, porque ambas são línguas que apresentam flexão nominal, tá bom? São línguas que a gente considera línguas declináveis, lembrando que no latim a gente tem um caso a mais do que no grego, e essas serão as próximas discussões que nós faremos aqui também, tá bom? Ora, uma outra coisa que vale lembrar é que as primeiras noções, né, de como usar, né, o dicionário, né, no grego, assim como no latim, que nós fizemos, né, levam em conta essa categoria, né, de palavras que são os nomes, ou se vocês quiserem, né, os substantivos, né? Então, o nosso estudo começou a partir, né, da consideração disso que a gente chama, né, geralmente de uma flexão aplicada aos nomes, né, nomes que nós chamamos de substantivos, né? E a gente até já associou, né, a ideia de substância, a ideia de essência, o substancial e o acidental, né? Então, desde os gregos, né, especialmente desde o Aristóteles, é que a gente pensou isso que nós tornamos fundamental para a nossa gramática. A diferença, né, da categoria de palavras, né, a diferença importante com o substantivo, tá bom? Ora, essa categoria de palavras, né, então, essa flexão, né, aplicada aos nomes, né, esse caso dos nomes, dos substantivos, nós chamamos, então, de nominativo, né? Então, essa vai ser a primeira, né, categoria que vai aparecer lá no dicionário quando vocês olharem para um substantivo, né? Vai aparecer o substantivo, no caso, nominativo. Então, lembrem-se dessa expressão, né? O caso, né? O caso nominativo. E, em seguida, a gente vai ter o caso genitivo, né? E, claro, a gente está falando, né, do número singular, né? Tá bom? Ora, já perguntamos, né? Já nos perguntamos por que, né? Então, o dicionário oferece, né, a, desse modo, né, o substantivo. E, claro, eu já mostrei para vocês, né, a partir da tabela do grego e do latim, que é justamente no caso genitivo que as palavras têm uma terminação que não se repete, né? Então permite a diferença, né, em 5 tipos, né, no caso do latim, né? Então nós temos 5 tipos de declinação diferentes, tá bom? Ora, logo depois, né, do estudo dos substantivos, né, a gente vai olhar para aquilo que vai qualificar, né, os nomes, que a gente chama de adjetivo, né? E a própria palavra, né, no latim lembra, né, essa associação, né, com o substantivo, né, aquilo que se cola, né, ao substantivo, né? Então, os adjetivos, né, de acordo com a sua forma, né, especialmente, né, no latim, podem, né, ter algumas formas, né? E a gente escolheu para começar esse estudo, né, um, um adjetivo que tinha, né, que é o mais uniforme, né, que é o adjetivo triforme, né? Por que, que ele é o mais uniforme? Porque ele vai permitir a diferença entre o masculino, o feminino e o neutro, tá bom? Então, né, esses foram os nossos primeiros estudos, né, em termos de categoria de palavra, né? A gente
está começando bastante modestamente. A gente falou um pouquinho, né, dos acentos, né, no grego. E, claro, né, para poder ter um pouco, né, da ideia de sonoridade, né, que sonoridade é essa, né, que a gente tem que pensar com relação aos acentos. Nós colocamos vários exemplos, né, na lousa para a gente pensar. E eu fiz aqui, né, uma tentativa, né, de mostrar para vocês como é que significa, né, o acento agudo. Vou colocar aqui para vocês verem, tá bom? Vamos lá. Então, até, né, onde eu pude acompanhar, né, nos estudos que eu fiz aqui para entender, né, como é que funciona, né, o acento agudo, a gente já falou, né, do espírito rude, né, e do espírito brando, né, que a gente, para poder reproduzir a aspiração do espírito rude, né, coloca um H na frente, né, da letra. Agora a gente pode falar um pouquinho, né, do acento agudo, né. Então tá aí, né, eu estou pensando a partir do pentagrama, ó, vocês estão vendo aqui, e vocês podem ver que há uma subida em termos de mais agudo e menos agudo, justamente quando a gente tem o acento agudo, né? Então, ó, estão vendo aqui, ó, olha, eu reproduzi, né, o espírito rude aqui, né, ó, aspirando com H, né, Ré, A, H, Pé, estão vendo? Né, tem essa subida, né, do agudo, e essa subida vai continuar aqui, né, ó, com relação ao Lé, né, ó, Calé, né, Calé, Calé, subir mais agudo aqui, e Oeste, tá bom? Né? Como a gente já havia dito na aula, né, ó, o verbo ser, né, e aqui, apesar do uso do artigo, né, importa menos a ordem, né, das, das palavras, porque a gente está falando de uma língua declinável, né, e aqui fica fácil, né, a tradução, né, ó, a caridade é bela, né, a caridade é bela, tá bom? Então, na verdade, né, esse sinal agudo, né, não é propriamente, né, um sinal de intensidade, mas ele lembra essa elevação melódica, né, tá certo? Ele é mais agudo, né? E isso também tem bastante a ver com o português, né? Tá bom? E inclusive depois a gente vai conversar um pouquinho, né, como é que a acentuação grega, né, especialmente com relação ao grave e ao agudo, se compara à acentuação em português também, né? Então a gente vai pensar, né, essas sílabas, né? Como é que essas sílabas são acentuadas também. Mas ainda está cedo para isso, tá bom? E aí, claro, né, a gente olhou, né, para uma série, né, de palavras, né, para a gente pensar, né, o alfabeto, né? E aí eu estou colocando aqui, né, mais algumas, tá bom? Então tá aqui, né, ó, o Ró, Despotés, né? Despotes. Né? Opa, deixa eu só mudar aqui, que essa aqui não tem. É legal que vocês vão me ver fazer aqui como é que é. Olha lá.
Agora sim. Do 12. Olha lá, palatino, né? Então tá aí, né? Ho déspotes, né? Ho theos, né? Então a gente já falou um pouquinho, né, dessa terminação em sigma, né? Onde é que o sigma, né, esse som do S final se conserva, quando ele não se conserva, né? Ó, tá aqui, ó, né? Ho, né? O philos, né? E essa, né, palavra aqui, né, o ho, uios, né? Se vocês pensarem um pouquinho no espanhol, vocês vão ver que, né, se você trocar, né, a letra iota, né, pelo J, né, que é daí que vem, na verdade, o J, né, o iota, né, vem daí. Se você trocar, você vai quase que chegar na tradução dessa palavra, tá bom? Então, ho, uios, patros, né, uiou, uiou, né, o Y, pneumatos e agio. E aí eu coloquei uma frase aqui que vocês certamente, né, já ouviram muitas vezes, né? Esse patros, né? Esse patros, né? Tem a ver com pai, né? Pater, né? Pater. Esse uiou, né? Então tá aqui, né? O déspota, né? O déspota, o senhor, né? Theos, né? De teologia, Deus, né? Philos, o sábio, né? E esse urios, né? Que é o filho, né? O filho, patros, o pai. Não. Então, agora aqui ele em letra maiúscula, né? O iou, né? E o pneumatos, né? Pneumatos, né? O Leibniz, eu lembro dele usando, né? Pneumatologia, né? Pneumatologia, né? Um discurso sobre o espírito, né? Então, se nós tivéssemos uma fenomenologia do espírito, teria a ver, talvez, com essa pneumatologia, né? Um discurso sobre o pneuma, sobre o espírito, né? Pneumatos. E esse ágil, né? O que será que é esse ágil? Então, a gente, né, essa habilidade de tradução, muitas vezes, tem a ver com desconfiar, né, de certas expressões que nós já conhecemos, porque, afinal de contas, a nossa cultura é uma cultura ocidental, né? E aí vocês vão poder ver, né, esse uso, né, do genitivo, né, as restrições, né, que indicam origem e que indicam posse, né? Então, olha só, né? Em toi, né? Ó, vejam que tem o iota subscrito aqui, né? Em to, onomate, onomate, né? E aí começam a surgir, então, essas palavras, né? Ó, o patros, o uiou, né? E o pneumatos, né? Então, o pai, o filho e o espírito, né? E aí eu suponho que vocês já imaginam, né? O que significa, né? Esse ragio, né? Esse ragio, né? Então, ó, onomate, né? Tá quase no português, né? Noma, né? O nome, né? Os nomes, né? E, né? O nome, né? Noma, tá vendo? Então tá, em nome, né? Em nome, em nome. E como se trata de um genitivo, né? Em nome, desde, né? Em nome de, a partir de, né? Em nome do Pai. Esse cai, né? Ó, é o e, né? Indica essa associação, né? Que a gente traduz por e. Então, em nome do Pai e do Filho e do Espírito, claro, né? Espírito Santo, ó, agiu. E aqui está totalmente, né? Exatamente como a gente faz no português. Olha lá. Amém. Veja que não é ramen, né? É amém, né?
não está aspirado, né? Aqui a gente não tem espírito rude, é um espírito brando. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, né? A gente repete, né? Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Então, né, a partir daqui que a gente vai, então, VT, né, para o latim, e depois vai se transformar nisso em português, né? A gente diz, né, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá bom? Então, essa tinha sido, né, parte, né, da discussão que a gente havia feito, né? E na última aula, né, que nós tivemos, né, que a gente fez algumas considerações sobre a história, né, da educação para os gregos, né? Nós destacamos, né, o fato que ela começa apenas, né, ligada à instrução, né, especialmente musical, né? A gente estava aqui, né, ó, a música, né, o guitaristas, né? E a educação física, né? O paidótribes, né? Então era isso, educação física e música, né? Era assim que se iniciava a educação dos gregos, né? Então tá aí, né? O guitaristas e o paidótribes. E depois é que surge então a instrução dada, né? Por essa figura, né? Importante, muito importante para nós, que é o gramatistes, né? O gramatistes, né? Essa instrução que tem a ver com as letras, né? Que tem a ver depois, né? Deu origem ao que nós chamamos de gramática, né? Então, o mestre que dava aula, né, o gramatistes, era o mestre de letras, né, para dizer assim, né? Que depois virá assumir, né, a designação simples de mestre, né? Então vai assimilar, né, essa noção, né, de que ele é o mestre, né, tá bom? E aí então vai passar a ser chamado de didáscalos, né? E claro que tem origem aqui a nossa palavra didático, né? O didáscalos, né? O mestre, né? Ora, vimos que conforme o tempo ia passando, né? Essa educação ia deixando de ser apenas oral e se tornando cada vez mais escrita, né? Tá certo? A ponto de lá no século I, já, né, no século I antes de Cristo, né, um estudioso, né, da língua grega, né, o Dionísio da Trácia, escreveu aquilo que nós denominaríamos de uma gramática, né, a primeira gramática do grego, que influenciará determinantemente todo o ensino, né, até pelo menos o século XII, né? Então, grande parte, né, dos textos que falam sobre o ensino até o século XII vão tomar o Dionísio da Trácia e a sua gramática como fundamental. Ora, tratava-se, né, de uma gramática, como eu disse já, né, complexa, bastante complexa, feita por a gente pode chamar, né, claro, de filósofo também, né, e aí tem que pensar, né, a diferença entre o filósofo e o filólogo, né, o que é um filólogo, né? Ambas as palavras, né, são junções, né, de outras duas, né, tá vendo? O filos, né, o amante, né, do logos, né, o amante do discurso, né? Então, o Dionísio da Trácia escreve a sua gramática e ele é considerado um filólogo, né? Tá bom? Ora, também mostramos, né, na aula passada, que o surgimento dessa gramática tinha a ver com a instrução, especialmente dos estrangeiros, né? Então, não tinha muito sentido, né, ficar perguntando para um grego se ele sabia falar grego, né? Mas tinha muito sentido, né, para eles, né, que o estrangeiro, né, para se considerar um falante do grego, que ele passasse então pelo estudo da gramática, tá bom? E isso acabou se tornando então, né, ou é o resultado, né, daquilo que os gregos consideravam uma espécie de ensino médio, né? Então os gregos tinham uma espécie de ensino médio onde se aprendiam, né, a gramática, e esse ensino médio então era dado pelo a figura importante era
gramáticos, né? Então, eles tinham, né, gramáticos, né, um mestre, né, de gramática, tá aqui, né? Então, né, primeiro a gente tinha o gramatistes, né? E depois a gente passou a ter o gramáticos, né, o mestre da gramática, tá bom? Essa etapa, né, ali do ensino médio, né, da educação grega, compreendia então algumas fases, tá bom? E essas fases estão aqui nomeadas, né? A diortoses, que era a correção do texto, né? Eu já expliquei porque era necessário nessa correção. A anagnoses, né? Certo? A diortoses, a anagnoses, né? E a exegeses, tá bom? E a exegeses, certo? Ora, nessa exegeses, né, a gente tinha a explicação do texto, que era subdividida, né, em duas partes, né? Tá certo? A onomástica, né, ó, de onomásticum, né? Tá certo? Que tinha a ver com os casos, né, que apareciam nessas versões, né, dos textos dos educadores dos gregos, né, como o Homero, o Hesíodo, tá bom? E a passagem, né, principalmente, né, para a linguagem comum, né, que era a koiné, aqui, né, a língua comum, a língua pública, tá certo? Então essa era a explicação literal, e eles tinham, né, como segunda parte, né, dessa exegese, a explicação literária, que tratava, né, então dos lugares, né, e situação envolvidas nos textos do Homero, né? Tá bom? E por fim, né, então, eles tinham uma coisa que se chamava crises, né? A crises, que era o julgamento do texto estudado, né, pelo aluno, né? Passou vários anos ali estudando, né, o texto do Homero, e aí ele então podia, nesse momento, né, na crise, né, ter formar alguma opinião, né, separar, escolher e julgar os textos, né, que ele tinha estudado durante todo esse tempo, tá bem? Ora, salientamos o fato que Homero, Hesíodo e Solon eram os educadores, né, por excelência dos gregos, e o fato que a educação superior cabia, né, ao, né, um nome importante, né, para a história da filosofia, ao sofistés, né? Então, né, primeiramente, né, antes, né, do Platão e, claro, né, do Aristóteles, né, associarem, né, a palavra sofista, né, a uma espécie de filósofo, o mau filósofo, né? Então o sofisté é que era, né? O sofistés era o responsável por por essa, por esse momento pós-crise, tá bom? Ora, a palavra, né, escola que nós conhecemos, né, vem justamente do grego, né, escolatzo, né, tá certo? Que tem a ver com descanso, né, com uma espécie de ócio, né, tá certo? Tempo livre, né? Ir devagar, ir pouco a pouco, né? Tá bom? Né? O escolatzo, o escolé, né? Tá certo? E aí, depois, então, de termos, né, contado rapidamente essa história, a gente começou essas considerações do alfabeto, né? E a gente notou o seguinte, né? O iota grego, né? Não tem um pingo, né? Como no nosso i. O ni grego não deve ser confundido com o v. O R minúsculo, né, e mesmo o maiúsculo, não podem ser confundidos com o P, tá bom? E que no grego nós não temos o V, né, nem o C e nem o Q, né? O Q de quando, o C de casa e o V de vamos, né? E é o que tudo indica, né? A gente vai assimilar o C de casa e o Q de quando ao capa, tá bom? E claro, né, o V, como sempre, né, vai ser assimilado, né, pelo B ou pelo Z, né? Tá bom? O zeta, né? O zeta e o beta.
Ora, também, né, advertimos que é preciso tomar cuidado, né, da semelhança com o ômega com o W, tá bom? Ora, o grego, né, então, possui ainda, né, aquelas letras, né, o Y e o que a gente pode considerar o nosso Y, né? Inclusive lembrando dessa mudança de sonoridade para o I, né? Tá bom? E o grego também possui, né, duas letras sem correspondente em português, que são o psi e, claro, né, o ômega, né, esse O maior, né? Tá bom? Ora, passamos a indicar então as primeiras noções de como usar o dicionário grego, né? A partir dos substantivos, que geralmente aparecem com o primeiro caso, né, o nominativo, que é o caso do sujeito, a gente já pode, né, dizer isso tranquilamente, mas a indicação do caso genitivo, né, que tem a ver com um restritivo, né, em termos de sintaxe, vai ter a ver com alguma restrição que indica origem, posse, né, tá bom? E aí a gente, então, olhou, né, claro, algumas palavras, né, do dicionário, né, fomos ver, conferir alguns nomes, né, como o nome, como é que se diz, né, em grego, né, Aquiles, Homero, Exildo, né, e como ali no dicionário já há indicação, claro, né, do caso nominativo e do caso genitivo, tá bom? Ora, a partir então desses nomes, né, a gente passou a indicar alguns casos, né, de acentuação, né, que foi principalmente o espírito, né, que pode ser brando, né, como em Aquiles, né, isso que a gente discutiu, né, então ele está nessa posição, né, ali do lado do alfa, e pode ser também áspero, né, como em Homeros, né, e Resíodos, né, tá bom? E isso então justifica o uso de H quando a gente faz, né, romaniza, né, a portuguesa esses nomes. E o mesmo, né, acontece com palavras que eu vou dizer já já, né? Por exemplo, antropos, né, é uma palavra, né, em que o alfa inicial ganha, né, o acento brando. E claro, como nós sabemos, antropos trata, né, diz respeito à ideia de homem em geral, né? Então tem que tomar cuidado, né? Não estamos falando do andros, né? Estamos falando do antropos, tá bom? Já a palavra, né, grega heros, né, que vai dar no nosso herói, né, ela tem um acento, o espírito, né, rude, ali no eta, tá bom? Que é diferente, né, da palavra, né, grega, né, eros, né, que a gente vai traduzir por amor, um amor erótico, né, daí vem o erótico, né. Então é preciso lembrar que todas as vogais gregas levam espírito e os ditongos levam espírito na segunda vogal, tá bom? Então não se esqueçam, né? Vocês, quando estiverem olhando, né, para uma palavra que inicia com o ditongo, o espírito vai parar na segunda vogal, tá bom? Como Raimon, né, de Emon, né? Esse Emon com H, Remon, tá bom? Ora, as palavras que começam por ro, né, ou por u, né, y, levam o espírito levam um espírito sempre, né? Levam um espírito rude, como retor, né? Retor, o orador, né? Que dá em retórica, né? E assim como rumnos, né? Que vai dar no rino, né? Porque você coloca ali, né? Por conta do espírito rude, o H, tá bom? E claro, né? No retor você não precisa de pôr o H, porque o próprio ro já indica, né? Já indica essa aspiração. Então, outra coisa que a gente discutiu também foi que depois dos espíritos, né, vemos outros três acentos, né, o acento agudo, né, o acento grave e o acento circunflexo, né, que pode ter essas duas formas, né, tanto como está aqui, né, em Sófocles, né, ou a gente pode colocar, deixa eu ver se eu encontro aqui, né, para vocês. Aqui, ó. Estão vendo? Né? Pode ser
colocado desse jeito, ou pode ser colocado também. Vamos ver se aparece aqui. Como é opcional, né? Capaz de não aparecer. Não vai aparecer aqui. Seria um acento assim, só que invertido, tá? Colocado com essa abertura para baixo, tá bom? São as duas maneiras de aparecer o acento. Então é isso, né? O acento grave, o acento circunflexo, né? E aí o acento agudo, né? Pode, né, como em português, ser colocado em uma das últimas, né? Uma das 3 últimas sílabas, tá bom? Como uma palavra, né, que a gente já usou aí, né? Polemos, né? Que tem a ver com guerra. Logos, que tem a ver com discurso. Ágatos, né? Que tem a ver com bom, né? E isso faz com que a própria palavra ágatos, né, receba, às vezes, né, o acento agudo e o acento grave, dependendo de qual vai ser a próxima palavra, né? Então, vai ser uma coisa que a gente vai ter que estudar, né? Ora, é isso que é preciso lembrar, né, com relação ao acento grave, que ele só aparece na última palavra, né? Então, vejam aqui, né? Então, por exemplo, né, esse aqui é um caso, né, em que a gente poderia, né, ter um acento grave, né, só na última, né, só na última sílaba, tá bom? Então vocês não vão ver um acento grave, né, no meio da palavra, só na última sílaba, tá bom? Então se eu separasse aqui Calé, né, eu poderia ter um acento grave aqui, tá bom? Então deixa eu ver o que mais que a gente falou. Então o acento circunflexo, né, só pode recair sobre a última ou penúltima sílaba, né, como em doron, né, ou que tem a ver com dom, né, ou timou, né, que tem a ver com honrar, né, tá bom? Esse acento serve para marcar o fato de a sílaba ser ou não longa, como, né, nos casos doulos, né, soma e pneuma, né, que já são palavras que a gente já estudou um pouquinho, tá bom? E acho que em termos de acento foi basicamente, né, o que a gente, tá bom? O que a gente pensou nesse início, aí eu coloquei nessa frase, né, agape, calé, estin, tá bom? E, inclusive eu marquei a aspiração aqui e a gente terminou, né, essa série de aulas com essa frase, né, que vocês certamente já conhecem, que, né, ó, falar em nome, né, do Pai, ó, indicação do genitivo, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, né? Tá bom? Amém. E acho que para esse início era isso. Eu queria só voltar aqui para algumas questões, né, que vocês precisavam, né, saber com relação ao exercício, né? E era a pergunta sobre, né, que casos, né, qual o número de casos, né? Eu consegui encontrar aqui um comparativo, né, entre o número de casos de alguns idiomas, né? Então tá aqui, né? Eu tinha perguntado para vocês, né? Qual a diferença, né? Entre o número de casos, né? Do alemão, do latim, né? Do grego, do russo, né? E aí eu trouxe aqui um comparativo, ó.
Então tá aqui, ó, o alemão. Então tá aqui, né, ó, os comparativos dos casos, né, que é o que a gente vai começar propriamente a estudar agora, né? Então vocês já sabem, né, que no dicionário vai aparecer, né, ó, o nominativo e o genitivo, né? E também já sabe, né, que assim como o grego, né, o alemão tem principalmente esses casos, né, o nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. E claro que o vocativo não está aqui. Ora, o que que acontece, né, no latim? Né, no latim, assim como no grego, nós temos o vocativo e temos, ó, além do dativo e do acusativo, temos o ablativo, né? Então, esses dois casos a mais, né, que estão aparecendo aqui no latim, tem a ver com o vocativo, né, o vocativo, que também tem no grego, e o ablativo, que não tem no grego, né? Então, o alemão tem 4 casos, o latim tem 6, o russo também tem 6 casos, mas veja que eles mudam, né? Ó. A gente tem ali, tá aqui, ó, a gente tem o, no russo, né, o nominativo, temos o genitivo também, temos o dativo e o acusativo. Então, assim, com relação a esses 4 casos, né, que também tem no alemão, e também tem no grego, e também tem no latim, vocês vão entender muito facilmente, né, o russo, tá bom? Agora tem mais esses casos, né, ó, o instrumental e o preposicional, que aí a gente teria que estudar para poder entender, né, que diferenças há, né, com relação a esses outros 2 casos, tá bom? Veja que o polonês tem 7 casos, ó lá, nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Então, veja, olha só que interessante, né? A partir desses 4, vocês vão ganhar. E também tem, né, o vocativo, né? Então, são casos que vocês vão aprender a partir do grego e do latim. É o nominativo, genitivo, dativo, acusativo e o vocativo. Ficando só o instrumental, que também tem no russo, e o locativo. Né? Então, o estudo do latim e do grego vão ajudar vocês, né, a entender muitos outros idiomas. Né? Tá bom? E vocês estão vendo, né, a loucura que deve ser o finlandês, né? Que tem vários casos a mais, né? 15 casos no total. Aí você tem o nominativo, o genitivo, o acusativo, e vai, né? Tem o ablativo também. Né? E aí tem mais um monte de outros casos. Né? Vocês viram que não tem o dativo, né? Então, ó, nominativo, genitivo, acusativo. Aí, ó, vai lá pro ablativo, não tem o dativo e também não tem o vocativo. Então, a pergunta seria, né? Que casos, né, estão assimilando essas funções, né? Tá certo? Essas funções de que não aparecem, né? Tá bom? Deixa eu ver o que mais. Então, hoje a pergunta que eu queria deixar para vocês, né, a partir dessa parte mais teórica, seria, né, o que que é, né? O que foi, né, o trivium e o quadrivium, para a gente começar a discutir um pouco de educação já no latim, tá bom? O que foi o trivium, o que foi o quadrivium? Para ajudar vocês, né, então estamos na nossa quarta aula, né, que vai, quando tivermos o link, né, eu vou disponibilizar para vocês. Eu mostrei para vocês hoje de novo, né, como é que se usa, né, o mapa de caracteres, tá bom? Então tá aqui, né, as fotos, eu vou enviar para vocês nessa parte, tá bom? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um site muito bacana que eu encontrei, que é esse aqui, ó. Esse www.lexilogos.com, né, ó. Aí tá aqui inglês, grego, né, um dicionário antigo. Na verdade, não é só inglês e grego, né? Ele vai remeter vocês para várias, né, ó, tem uma bibliografia enorme aqui, né? Tem vários sites também e vai permitir a vocês, ó, tá vendo? Para o grego, né? Vários tipos de estudo, né? Então tem dicionários excelentes aqui, né? E também, ó, né, para
muitos outros idiomas, né? Tá aqui, deixa eu ver se eu tirei a foto aqui. Deixa eu ver onde é que tá. Eu penso que eu tirei. Isso, ó, tá vendo? Quando vocês forem, né, para esse site, o lexilogos.com, www.lexilogos.com, vocês vão poder abrir essa página aqui, ó, né, que vai para várias línguas, né, ó, tá vendo? Línguas antigas, né? Um monte de línguas antigas aqui, não só o grego, e inclusive para as modernas, ó, o inglês, o francês, o italiano, o português, o espanhol, que são línguas que nos interessam, né? E aí ele vai permitir a você conjugar, né, os verbos nessas línguas. E nessa outra página você vai poder, ó, né, declinar. Tá vendo? Tá aqui, né, o caso, ó, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo, né? Para o grego. Então, é um site muito bacana para vocês frequentarem. Fica aí a sugestão. Lexilogos, www.lexilogos.com, tá certo? E aí vocês vão poder passear um pouquinho. Agora, claro, né, tem que conhecer o alfabeto grego para poder escrever a palavra aqui e para poder procurar. Vocês vão ver, ó, aqui embaixo ó, tem o dicionário grego-inglês, né, grego-francês, grego-alemão, né, tá certo? E a partir daí fica fácil, né? A partir daí fica fácil. Vejam, né, o que tem nesses idiomas. Você tem, né, a palavra e inclusive a indicação etimológica, né, que é muito importante para nós, tá bom? Eu tinha pedido como exercício, né, saber, né, como é que o dicionário indica a palavra soma, né? Então ela está aqui, ó, tá vendo? Olha lá, soma. Então está aqui o nominativo, está aqui o genitivo, que é a primeira indicação do dicionário, e tem também ela já declinada no dativo, no acusativo, e claro, sempre singular, plural e dual, né? Certo? Olha, aí tem os verbos, olha só o verbo ser conjugado, né? Ó, tá vendo? Einai, né? Ou, se você quiser, a partir da primeira pessoa, eimi, tá bom? Então, esses sites que eu vou enviar para vocês ajudam bastante, né? Vocês a fazerem o trabalho que eu indiquei que vocês devem entregar na semana que vem, no dia 15. Né? Então, com essas indicações, eu creio que não há mais nenhuma dúvida, né? Com relação a como responder as perguntas do exercício, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Então é isso. Né? É isso. Um bom dia para vocês e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Até logo a todas e todos. Foi um prazer. Tchau, tchau.